Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Bom, primeiro eu quero te dizer que se você abriu esse vídeo e está assistindo ele aqui agora, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Não esqueça isso. Eu tenho certeza que Deus tem, sabe por quê? Porque Deus tem me cobrado há bastante tempo para fazer esse vídeo. E eu sempre tinha uma desculpa, alguma coisa para fazer, mas hoje eu parei, eu falei, não, eu vou fazer, porque se Deus está me cobrando, Ele quer falar algo. Então hoje Deus vai falar com você através do meu testemunho. Creia nisso. Primeiro eu quero te mostrar a foto da minha família. Aqui está eu, o meu menino e a minha esposa, a minha amada esposa. No dia 3 de novembro do ano passado, 3 de novembro de 2015, Deus levou a minha esposa. Eu sei que eu sou apenas mais um viúvo. Eu sei que há vários casos como o meu, de maridos que perdem sua esposa nova. Minha esposa faleceu com 35 anos. Mas eu quero dizer a vocês que há um propósito para tudo o que acontece aqui na Terra. Eu quero dizer para vocês que Deus não permite que um filho seu morra em vão. E ainda para nós que ficamos, às vezes é difícil de entender, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E eu não tive tempo de murmurar, não tive tempo de questionar, não tive tempo de perguntar para Deus o porquê que Ele estava fazendo isso comigo, porque desde o início Deus me mostrou que era Ele que estava levando ela. E eu então aceitei a sua vontade. Mas Deus mandou eu gravar esse vídeo, Deus mandou eu contar para vocês como tudo aconteceu. Então eu vou contar e há um propósito para isso, você vai entender no final. Bom, tudo começou num sábado. Na verdade, há 2 semanas antes desse sábado, porque a minha esposa já estava tossindo muito, suando demais. Levamos ela 5 vezes ao hospital. Quantos médicos passaram por ela e nenhum médico viu que o coração dela estava enfraquecendo. E Deus me mostrou que foi Ele que cegou os olhos desses médicos, para eles não verem isso. Mas aí nesse sábado, então, ela acordou bem disposta. Na verdade, praticamente ela não dormiu a madrugada. E à noite tinha uma festa para levar o nosso menino num shopping aqui perto de casa. Aí eu falei com ela, não, dorme, fica esse dia todo descansando, à noite eu pego o ônibus, eu levo o nosso menino para a festa dele. Aí ela, não, eu vou deitar, mas eu quero acordar, eu quero levar ele. Aí beleza. E foi assim, passei o dia todo com meu menino, levei, almoçamos fora, minha esposa não quis almoçar. E chegando à noite, ela dormiu a tarde toda, chegou à noite ela acordou já bem disposta, melhor. Pegamos nosso carro e fomos pro shopping levar nosso menino. Chegando lá na festa, a gente pensou até que o nosso menino ia ficar lá na festa e eu e minha esposa íamos passear um pouco no shopping, mas nada. Chegamos lá, até os pais da criança que estava fazendo aniversário chamou a gente para participar da festa. Aí entramos lá na festa, aí minha esposa começou a passar muito mal. Ela começou a reter líquido, começou a inchar demais, suar muito. Tanto que nós não conseguimos ficar até o final da festa, tivemos que sair. E chegando no estacionamento, ela começou a chorar demais dentro do carro, porque ela viu que o Caio queria ficar lá mais, ela viu que o nosso filho queria brincar mais lá. Mas aí juntou eu e meu filho, tentamos acalmar ela, falando que não, que a gente entendia. Falei o Caio falar isso pra ela, né, lógico. E depois que ela acalmou, nós fomos embora. Foi a última vez que ela dirigiu o nosso carro. Ela amava dirigir. E foi a última vez que nós fomos ao shopping. Coisa que ela amava fazer também. Foi o nosso último passeio. Aí chegando em casa, ela já estava muito mal. Fomos chegando em casa, meus sogros ligaram. Aí nós contamos para ele que ela estava passando mal. Eles vieram para cá correndo. Viram que realmente ela estava muito inchada. Aí eles pegaram minha esposa e foram correndo para o médico com ela. E eu fiquei com meu menino aqui em casa, dando banho nele e colocando ele para dormir.
Na quinta-feira passada eu já tinha ficado a noite, a madrugada toda com minha esposa no hospital. Aí foi até bom eles terem ido para mim ficar com o meu menino dessa vez. E tentei dormir, na verdade, né? Porque como é que você dorme com a sua esposa no hospital? Mas aí de madrugada ela me ligou, falando que eles realmente iam internar ela lá, que eu podia descansar um pouco para mim ir lá cedo trocar de lugar com a minha esposa, ou com a minha sogra. Que o meu sogro foi embora e ficou minha sogra lá com ela. Aí eu acordei cedo, peguei meu menino, fui para casa da minha mãe deixar ele lá com a minha mãe no domingo de manhã. Deixando cair lá com a minha mãe, eu fui correndo para o hospital. Cheguei lá, troquei com a minha sogra. E esse domingo que eu passei o dia inteiro com a minha esposa no hospital, foi um dia perfeito. Estranho, né? Contraditório eu falar que eu tive um dia perfeito com a minha esposa dentro do hospital. Aí com isso também eu quero te fazer uma pergunta. Você tem passado dias perfeitos com sua esposa? Ou será que vai ser preciso ela ir para o hospital para você ter esse dia perfeito? Não estou falando que eu não tive dias perfeitos com minha esposa fora do hospital, não, de maneira alguma. Foram 12 anos de casamento e eu não mudaria nada. Passaria por tudo de novo. Mas eu tive um dia perfeito com ela no hospital também. Sabe por quê? Porque eu passei o dia inteiro conversando com ela sobre todos os assuntos. Passei o dia inteiro cuidando dela, porque ela suava muito, eu estava com uma toalha na mão. De 5 em 5 minutos praticamente eu limpava o rosto dela, porque ela estava suando muito. Lemos um livro junto, Caçadores de Deus. Um livro que nós sonhávamos juntos para esse avivamento que está descrito ali no livro acontecer na mocidade onde eu e ela estávamos na liderança. Foi um dia lindo. E à noite a minha cunhada chegou, trocou comigo para mim vir embora. E eu cheguei em casa, depois também eu fiquei sabendo que os médicos até foi a conta de eu sair do hospital, os médicos dispensaram a minha cunhada, porque disseram que eles iam transferir minha esposa para uma ala lá, que não podia ter acompanhante. Eu fui chegando em casa, já era quase de madrugada, o hospital me liga, pedindo para eu voltar lá para o hospital urgente. Aí quando você recebe uma notícia dessa, você já sabe que não vem coisa boa, né? Lógico. Aí eu liguei pro meu sogro na hora, meu sogro veio para cá com minha sogra correndo, pegamos o carro e fomos lá para o hospital. Chegando no hospital, a gente já doido para entrar para ver o que estava acontecendo. Aí eu virei para minha sogra e falei, vai lá, entra lá e vê como é que tá. Aí ela viu uma cena que eu nunca queria que tivesse acontecido. Vocês já viram uma cena que você só vê em filme, você vê uma pessoa e vários médicos em volta dela tentando fazer alguma coisa para ressuscitar essa pessoa? Foi o que a minha sogra viu. Quando ela chegou lá fora, já estava eu e o meu sogro já doido, desesperado. Ela virou para nós e falou, ela não está bem. Aí foi não tem nem como eu descrever o sentimento que eu tive naquela hora. Foi como se um buraco tivesse abrido dentro de mim, sabe? Mas aí eu fui para lá para fora do hospital e comecei a orar. Nessa meus cunhados também chegaram no hospital já doidos. Aí o médico chama a gente lá dentro para conversar. Aí eles falam que fizeram um procedimento de urgência na minha esposa. Eles abriram o peito dela e colocaram uma sonda para medicar ela direto no coração. E que ela teve uma melhora com isso. Mas que o caso dela era grave. Aí eu entrei lá para ver ela estava muito fraca realmente. Aí depois quando eu saí de lá, os meus cunhados já falaram, eu queria continuar lá, ficar com ela o tempo todo, mas aí meus cunhados falaram que acharam melhor eu ir embora, porque de manhã eu tinha que voltar lá, eu ia voltar lá, e realmente eles estavam certos, aí eu fui embora. Depois que eu fui embora, eu disse que foi eu saindo, meus pastores chegaram lá, oraram também por ela. E aí eu fui embora, tentei dormir alguma coisa, mas não dormi quase nada. Aí no
domingo de manhã, na segunda de manhã, quer dizer, eu acordei, eu fui na casa da minha mãe de novo, fui levar a mochila do meu menino lá, porque na segunda era o feriado, mas na terça-feira ele ia voltar a estudar. Aí eu já deixei com minha mãe, que minha mãe ia levar ele para a escola. Comi, tentei comer alguma coisa lá e fui para o hospital de novo. Aí esse dia eu fiquei o dia inteiro com ela mais uma vez no hospital, mas não foi um dia agradável, porque eu não gostei de ver ela daquele jeito. Ela estava dopada, é claro, com vários remédios. Conversamos muito pouco, mas o pouco que conversamos foi eu falando com ela que eu a amava e ela falando que me amava. Deus levou a minha esposa e eu não fiquei devendo nada para ela. Deus levou minha esposa e minha esposa não ficou me devendo nada. E isso é a melhor coisa que tem. Vocês não imaginam como é bom saber disso. Porque quantas pessoas morrem e os que ficam desesperados porque queriam ter dito algo, queriam ter feito algo, ou queriam ter pedido desculpa por alguma coisa. Eu não fiquei devendo nada, e nem ela a mim. Ela morreu sabendo que eu a amava muito, e ela morreu com eu tendo certeza que ela me amava. Aí à noite, ela recebeu muitas visitas, e aí ela saiu um outro lugar para ela ficar, que chama UTI cardiovascular. E ela ia ser transferida para esse quarto e não podia ficar visitantes. Um casal de amigos meus ficaram lá fora me esperando ela ser transferida, isso para eles me levarem embora. Aí eu deixei ela lá no hospital sentindo muita dor. E foi uma noite nada agradável. Eu saí de lá chorando porque eu não podia fazer nada. Só aguardar outro dia no horário de visita para me ver ela novamente. Aí no outro dia eu acordei, dormi muito pouco também, lógico. O horário de visita era 1 hora. Aí eu peguei um ônibus e fui para o hospital novamente ver ela. Mal eu sabia que essa seria a última vez que eu iria ver a minha esposa. Cheguei lá, ela estava fraca de novo, muito gelada. Ela não estava bem. Não conseguiu comer nada. Tinha uma gelatina lá, eu dei gelatina para ela, ela comeu um pouquinho. Ela falando mais uma vez que me amava. Mandava eu falar com o nosso filho que ela amava ele muito, muito. Conversamos poucas palavras. Eu fiquei lá até 1 hora. Fiquei lá por 1h30, 1h40. E foi a despedida dela comigo, e eu não percebi que ela estava despedindo de mim. E eu despedi ela com um beijo no rosto. O mesmo beijo que eu dei para ela quando a gente casou. Aí eu deixei ela lá, e quando eu saí daquela sala, eu vi que ela não estava nada bem, então eu fiz a oração mais difícil da minha vida. Vocês não têm noção como foi difícil fazer essa oração. Eu virei para Deus e falei: Deus, a minha esposa está sofrendo muito. Você sabe que já tem muito tempo que eu deixo de fazer as minhas vontades, que eu deixo de fazer os meus sonhos para que os seus sonhos se cumprem na minha vida. Então eu quero que a sua vontade seja feita aqui mais uma vez. Se for da tua vontade de levar a minha esposa, leve, mas não deixe ela sofrer igual ela está sofrendo. E se for a tua vontade de levar ela, me dê forças,
me dê forças para continuar. Essa foi a minha oração. 1 hora e 40 minutos depois, Deus me respondeu, levando ela. No outro dia, foi o sepultamento dela. Passei a noite toda. A noite toda, o velório todo do lado do caixão dela. Eu não conseguia sair do lado do caixão dela para nada. Mas eu tinha plena consciência de que não é ela mais que estava lá. Eu ficava vendo pessoas chegando perto do caixão e conversando com ela como se ela estivesse ali ainda. Mas eu sabia que não era ela mais. Eu fiquei ali simplesmente olhando para o rosto dela e orando. Orando, pedindo para Deus força. Porque eu sabia que ela já estava num lugar muito melhor do que onde nós estamos. Ali era apenas o corpo dela. A alma dela já estava aguardando o soar da trombeta. Para ela primeiro ser ressuscitada e depois nós sermos arrebatados para encontrar com o nosso Salvador de novo. E enterramos o corpo da minha esposa. Logo que acabou o enterro, eu fui para a casa da minha mãe. Meu menino estava lá me aguardando. Eu virei para o meu menino e perguntei: filho, você quer ir para a aula no outro dia? Ele não quis ir no enterro, não quis ver a mãe morta. E eu dei glória a Deus por isso, achei melhor. Mas eu dei essa opção para ele. Eu perguntei para ele se ele queria ir na aula do outro dia. Ele virou para mim: quero, papai, eu quero ir. Então vamos fazer o dever, porque a gente não tinha feito o dever. Eu tinha acabado de enterrar o corpo da minha esposa. Eu fui fazer dever com meu menino, naquela tarde, do dia 3 de novembro. Praticamente quase uma semana sem dormir direito. Deus me deu força ainda de fazer dever com meu filho. E naquela noite ainda, na hora que a gente foi dormir, eu virei pro meu filho e falei: filho, eu sei que você vai sentir muita saudade da mamãe, mas eu não quero te ver triste com isso. E se você um dia ficar triste, converse comigo, porque eu sou seu amigo. Ele virou para mim e perguntou: mas papai, se eu ficar com saudade da mamãe, o que você vai fazer? Eu virei para ele e falei: eu vou te contar uma história minha e da sua mãe que você nunca ouviu. E naquela noite eu contei para ele o dia que ele nasceu. Terminamos aquela noite rindo um do outro. Bom, essa é a minha história. Obrigado por vocês terem ficado aí até agora escutando. E eu contei isso tudo só para falar para vocês uma coisa. Eu passei por isso tudo, mas eu não tirei os meus olhos de Deus. Eu não tiro os meus olhos de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual o problema? O que você tem passado para você tirar os olhos de Deus, hein? Qual? Você não precisa de passar nada do que eu passei. Você não precisa de estar com esse buraco que está dentro de mim para você entender que você tem que viver uma vida inteira de acordo com os planos de Deus. Você tem que entender que para viver aqui nessa terra, meu querido, para você viver aqui nessa terra, minha querida, é só com Deus. É só com Deus dentro de você. Porque o mundo tem mostrado atrocidades, o mundo tem mostrado violência, o mundo tem tido uma falta de amor muito grande, o mundo está de mal a pior, vê a situação política de nosso país. Só Deus que resolve seus problemas.
E Jesus está voltando. Se Ele voltar agora, nesse momento, será que você tem certeza da sua salvação? Se você não tem, eu não quero que você termine de ver esse vídeo sem ter essa certeza. Não, porque Jesus está voltando, Jesus pode voltar agora e eu quero que você também tenha salvação, assim como eu tenho certeza da minha. João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Mas graças a Deus que a minha Bíblia, que a sua Bíblia não para por aí. Sabe por quê? Porque em João 12 está escrito que todo aquele que for feito filho de Deus será salvo. Todo aquele que o aceitar como Senhor e Salvador de sua vida será salvo. Todos aqueles que o receberem serão feitos filhos de Deus. João 1,12. Basta você receber. Basta você receber a Cristo no seu coração. Agora, nesse momento, aí onde você está, que você se torna também filho de Deus. E como filho de Deus por herança, você faz parte da vida eterna. A herança que Deus tem para você, meu querido, a herança que Deus tem para você é a vida eterna. Aceite a Jesus. Aceite a Jesus. Não viva mais esse mundo sem ter experiências com Cristo. Aceite a Ele. Todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Todos aqueles que receberem Jesus Cristo serão feitos filhos de Deus. Que verdade linda, que verdade maravilhosa isso. Compreenda isso. Compreenda o que está escrito em João 12. Receba a Deus. Se você entendeu, você ficou 22 minutos me escutando, se você entendeu essa mensagem, se você quer aceitar a Jesus nesse momento, eu quero te convidar para você fazer uma oração comigo. Eu queria que você fechasse seus olhos aí agora, onde você está, e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração para você nesse momento. Muda a minha vida, Senhor, e escreva o meu nome no livro da vida. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Eu quero deixar 3 coisas para você antes de eu terminar esse vídeo. A primeira, leia a palavra de Deus. Não deixe de ler a Bíblia, não. É através dela que você vai aprender a viver bem aqui na Terra. É através dela que Deus vai falar com você. Ela é o seu referencial. Não aceite nada que os outros falam, só aceite o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, nunca deixe de orar. Nunca deixe de falar com Deus. Ele está aí do seu lado, você que não vê. Seja amigo de Deus. E por último, procure uma igreja. Mas não é qualquer igreja, não. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus. Entenda isso. Como eu te disse, o seu referencial é a palavra de Deus. Procure uma igreja que fale da palavra de Deus. E se você estiver num lugar que não condiz com o que está escrito na palavra, sai fora, que não é lá que Deus quer que você esteja. Amém? Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram de ver esse vídeo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. E Deus é contigo, Deus é fiel, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo dele sair do Egito. Ele é o mesmo Deus que faz milagres. É o mesmo Deus do José do Egito. Onde José estava, Deus estava com ele, prosperando não só a vida dele, mas a vida de todos que estavam à sua volta. Esse é o nosso Deus.
Esse é o nosso Jesus que fez milagres aqui na terra e ainda faz através da sua vida, porque o Espírito Santo faz morada em você. Seja bênção nessa terra, seja luz nesse mundo, venha salgar essa terra. Fale de Deus. As pessoas precisam de escutar Deus. As pessoas precisam de entender o amor, a graça e a misericórdia que Deus tem por nossas vidas. Deus teve tanta misericórdia, teve tanto amor com minha esposa que Ele levou ela para Ele. E minha esposa hoje está muito bem. Minha esposa hoje está muito bem. Como eu falei com vocês, ela está aguardando o soar da última trombeta para ser arrebatada. E em breve estaremos juntos com o nosso Salvador. Deus te abençoe. Tenha uma vida cheia das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo bênçãos sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém.